Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando a participação de vocês aí no chat, professores, alunos. Pode copiar e colar e mandar para a gente do jeito que os alunos escreverem. E vocês também podem acompanhar as nossas aulas, o spoiler das nossas aulas, pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CNSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E nós já estamos aqui com ele, que está aqui muito ansioso para dar essa aula, porque essa aula promete hoje, o nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Sim, a aula bem legal, que vamos falar de leitura. Tudo bem com você? Sou o professor Mauro, mais uma vez com vocês, queridos alunos do estado de São Paulo e visitantes, porque temos visitantes na aula. Fiquei sabendo que... várias mensagens recebemos pelo Instagram, pelo aplicativo, pelo YouTube, pessoas falando que assistem às nossas aulas de outros estados, pessoas que não são alunos, vêm pela televisão, estão gostando, estão achando legal. Muito obrigado mesmo. Professores, participem conosco, como sempre, faça essa interação com os alunos, estamos sempre aqui. E hoje a aula é sobre leitura, vai ser bem bacana. Estaremos dando início à sequência de atividades 2, a sequência 2. Então, como falamos no início desta parte de revisão que estamos fazendo, a retomada, estamos com 3 sequências. Caderno Aprender Sempre. Cada sequência no caderno tem 8 aulas. Aqui no Centro de Mídias, as 8 aulas se transformam em 6. 3 semanas, as 3 semanas passaram, estamos dando início à primeira semana, ou seja, a primeira aula da sequência 2, e as habilidades e objetivos desta aula envolvem literatura, e nossa, literatura eu me esbaldo, que é muito bacana. Acredito que grande parte dos professores que nos acompanham também, e muitos dos alunos que têm esse hábito de ler e estão aqui hábitos para tentar encontrar como é que os professores conseguem extrair prazer de textos literários. E estamos aqui para isso, para mostrar os caminhos, as chaves de leitura, como é que conseguimos extrair prazer de literatura. E olha, é muito bacana. Então, e seja bem-vindo à nossa viagem Terra à Vista. Professora, qual é a habilidade hoje, professora Tayana? Então vamos lá, né? Terra à Vista. Objetivos da aula: praticar a leitura e a interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes. Reconhecer as características que definem o gênero literário romance. E a habilidade essencial: confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Então, vamos lá essa aula, hein? Então, na verdade, vamos falar do gênero epistolar, tá? Mas tudo bem, sem problema, vamos falar de carta Gênero epistolar. Falaremos de carta, mas que tudo será? bem. A carta, carta, isso? Carta. Uma outra coisa que temos que falar hoje é sobre estudar, porque vamos propor para vocês, alunos, que façam o seguinte: teremos uma sequência de 6 aulas. Em cada uma das aulas, nós faremos o quê? Nós vamos organizar uma época literária, um tipo de texto, um gênero, esquecendo aquela cronologia típica, né? Vamos trabalhar com textos. E a ideia é que, à medida que a gente vai desenvolvendo as aulas, vocês construam o quê? Um resumo, um mapa mental. Pode ser um mapa mental. O que é isso, professor? Mapa mental? É assim, o mapa mental, ele pressupõe que você organiza através de imagens, através de texto, através de apontamentos. Organize seu texto de forma a você relembrar depois o que você estudou. Por exemplo, a gente fala de epistolar, gênero epistolar hoje, carta. Você pode fazer algum desenho que te lembre uma carta e fazer um tracinho e apontar, Pero Vaz Caminha, se ela fez uma carta. Aí você mostra um outro elemento que aponte para hoje. Talvez falemos sobre poemas de amor. Aí você faz um coraçãozinho. Tipo uma organização. Exato, um percurso. Para eu estudar depois, ou para eu me lembrar. Eu vou falar do meu jeito aqui, talvez não seja o mais adequado, mas um mapa mental é um resumo visual, para você conseguir, através do olhar, lembrar de como foi a aula, de como foi o percurso que o percurso que percorremos. Percurso que percorremos é doído, né? O caminho que traçamos. Mas eu gosto de
redundante, é bem legal. O percurso que percorremos até chegar onde chegamos. É bem legal, eu adoro ser redundante. Vamos lá. Então, gente, caprichar essa redundância. Gente, o que faremos hoje? Hoje nós vamos apresentar a segunda sequência didática, estamos fazendo isso agora. Vamos conversar sobre a importância de estar sempre lendo um livro e indicar livros. Isso, hoje vamos indicar livros, olha que legal. Vamos ler um texto do século XVI, lá dos 1500. E vamos aprender sobre o gênero epistolar e o texto descritivo, corrigindo o que estava na habilidade ali, né? Gênero epistolar, não romance hoje. Olha só, gente, é sempre muito bom ler. Professora, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Os melhores livros que nós lemos, os melhores filmes, falamos sobre filme, cinema, livro. Então, mas antes de nós indicarmos livro, porque fizemos uma preparação prévia, né? Eu queria saber de vocês que estão em casa agora. Da importância de ler, eu acho que aí sim é redundante. Dá até vontade de responder, gente. Já estou vendo a pergunta aqui, já estou querendo responder, muito legal. Isso sim é redundante, falar da importância de ler, porque eu acho que não tem ninguém no mundo que fale que ler não tem relevância cultural, histórica, filosófica, social, humana. Ler é importante pra caramba. É sempre bom estar lendo um livro, sempre bom terminar um livro e já amarrar no outro. Então a pergunta é essa aqui, ó. Vamos lá. Que livro você está lendo agora? Ou qual foi o último livro que você leu? Troque com a gente, compartilhe conosco. Responda as duas. Pena que é um pouquinho de tempo só. 1 minuto e nós já voltamos. Então você, olha para mim agora. Você diz para mim, que livro você está lendo nesse exato momento? Não agora, porque agora é a aula, né? Por favor. Mas que livro você está percorrendo? Que livro você começou nessa quarentena e não terminou ainda, que está lendo? Que livro você está desenvolvendo a leitura neste momento? Ou qual foi o último livro que você leu? Espero que tenha sido há pouco tempo. Então, professora Tayana, diga, quais foram esses livros? Muitos livros. Caçador de Pipas, A Cabana, Miseráveis, Um Paciente Chamado Brasil. Aí tem a prof. Rosana, que ela manda a resposta da aluna Vitória. E a aluna Vitória está lendo Medicina dos Horrores. A Gabriele está lendo A Peste. Medicina dos Horrores? Sim. Nossa, bacana. Aí tem uma aqui que está junto comigo. A Peste acho que é Sartre, não? Aí não está o nome aqui, é que eu já passei. A prova Ana Paula, mesmo livro, Ana, estamos juntas. Ela está lendo O Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo, Carlos Maria de Jesus. Eu também, estou terminando de ler. Legal, bem bacana. Sapato de Salto, Lígia Bojunga, gente, eu estou ficando doida. A prof. Ana, você começa a ler aqui e faz aquela salada. Conversas com um jovem professor, do Leandro Carnal. Isso é bacana, viu? Memória de Sargento de Milícia, do Dostoiévski. Nossa, só indicação classe A, viu? Caramba. Cobre, o Velho Mar. Senhor Henry. Felipe com a aluna Maria Eduarda. Nossa, bem bacana. Gente, olha, eu recomendo agora que, mesmo que você não esteja... Professores, né? Deem print nesses livros e compartilhe com os alunos, que, nossa, quanta indicação bacana. Aqui, ó, com amor não se brinca, quem está lendo é a aluna Carla. Olha, com amor não se brinca. Nossa, então, muitos livros que eu não conheço. Nossa, Alimente bem suas emoções, Gisela Savioli. E deixa eu falar, no começo da sequência 1, nós pedimos para os alunos compartilharem conosco. Foi tanto livro que nós não conseguimos falar aqui, não deu tempo. Se a gente fala tanto livro aqui, a gente ia perder a aula só falando de indicações. Mas, gente, bacana. Continue indicando, na medida do possível a gente vai trocando experiências. Mas, olha, O Velho Mar, A Peste, livros legais pra caramba. Os Miseráveis, só livro excelente. E a professora Tayana indicou um livro, olha só, na tela agora o livro que a professora Tayana indicou. Indicação da professora Tayana, O Diário de Anne Frank. De Anne Frank. E eu vou perguntar para a professora Tayana nesse momento, claro, professora Tayana, diga para mim, por que ler O Diário de Anne Frank?
Porque acredito que tem tudo a ver com esse momento, né? E é de uma adolescente. A vida de uma adolescente, é claro que ela é um momento diferente, mas tem ali algumas coisas que se assemelham ao que a gente está passando, a questão de ficar trancada, a questão do que vai ser do amanhã, essa incerteza. E é claro que de uma forma muito mais densa, como aconteceu com Anne Frank, mas é um livro assim sensacional. E nesse momento ele cria vida. Não sei explicar. Os alunos receberam na escola esse livro, Sim, né? tem nas escolas vários exemplares e ele é em desenho, sabe? Animadinho, bem legal. É uma capa preta grande, pena que eu não posso trazer aqui para vocês. Mas é um livro assim excelente. O pessoal da EJA também está adorando ler, que está na escola, o pessoal está amando ler. E eu acabei assim me apaixonando por esse livro. E para quem assistiu ao filme ou leu o livro A Culpa é das Estrelas, né? Eles indicam, eles vão até no museu, né? Que é a casa onde a Anne Frank ficou, né? Presa. Então tem aqui uma dica para os professores, claro. Que a professora Maria está falando, é que após ler o Diário de Anne Frank, assista ao filme Escritores da Liberdade. Eu também assisti. Me chamou muita atenção esse filme. É bacana. E minha indicação virá na próxima tela. Minha indicação está aí. Indicação do professor Mauro, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esta é a minha indicação para todos. Gente, leiam esse livro. Agora, a pergunta é para mim. Professor Mauro, por que você indica este livro? E eu respondo. Gente, vou falar assim. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, que dirá de literatura. A América do Sul ela não é prolífica em escritores reconhecidos internacionalmente. Temos o Mário Vargas Llosa, que é um peruano, que ganhou o Nobel de Literatura há pouco tempo, e na década de 80, o Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura graças a este livro, um colombiano. Então, olha, para o mundo inteiro reconhecer a literatura de um sul-americano, nossa literatura, eu não vou dizer que é o único parâmetro para a qualidade, não, mas é um livro excepcional, maravilhoso, que você não pode passar pelo mundo sem ter lido esse livro. É um livro que ele conta a história de uma cidade, mas a cidade é muito mais do que a cidade. É algo maravilhoso, não tem como descrever esse livro. E estão pensando em fazer uma série, já fizeram uma série, mas é um desafio que eu quero ver. Eu tenho medo de ver essa série, porque vai ser algo ou espetacular demais, ou algo que vai me... porque eu sou muito apaixonado por esse livro, recomendo, e como chorinho, eu recomendo também Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, mas espetacular também. Mas vamos lá, então, momento literatura, momento cultural aqui, então, 100 Anos de Solidão e o Diário de Anne Frank, para vocês, leiam. Então, olha só, gente, vamos começar. Eu queria que você respondesse para nós no chat, então, professor, outro livro para indicar? Não? Sim, não, talvez, não, quem sabe? Eu só lembrei, ai meu Deus, do último livro que eu estava lendo, é A Coragem de Ser Imperfeito, mas eu não estou lembrando o nome da autora agora, porque, como falou do último livro, eu terminei de ler A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre vulnerabilidade, lidar com isso. E esse que eu acabei de falar, do Quarto Despejo, que eu estou lendo agora. Então, mas como eu digo sempre aqui, não importa o livro que eu estou indicando, é um livro bom. O professor está indicando outro livro excelente, livros excelentes, mas o livro tem que conversar com você. Então, procure o seu livro, procure o seu diálogo, porque, gente, se cercar de livros é se cercar de pessoas bacanas. Tem essa história da ficção científica de viajar no tempo, e eu viajo na mente das pessoas quando eu leio um livro de 1500, de 1300, de 1900, é muito bacana. E por falar em viajar, escreva a primeira coisa que vier à sua cabeça, inspirado nesta imagem, 1 minuto e já voltamos. Tranquilidade, viagem, viagem marítima, a aluna Camila falou, sossego, o aluno Brian, imensidão do mar, viagem, o Murilo falou, e o Murilo fala em Portugal também, Vasco da Gama, viagem de barco, caravelas, o aluno José William, pirata, teve um aluno que falou também,
Liberdade, paz, aventura. E é isso, novo mundo, Novo Mundo, descobertas. descobertas. Olha só, temos aqui ao lado uma caravela. Uma caravela é um navio movido a vento, sim. Um navio movido a vento foi a forma como os portugueses aportaram, chegaram, cruzaram o Oceano Atlântico e chegaram aqui no Brasil. Segundo a versão oficial, foi através de uma descoberta por acidente. O Pedro Álvares Cabral, com as caravelas, navios iguais a este, né, uma frota de caravelas, iriam para as Índias. Então, como faz sentido quando a gente pensa que não é um caminho reto que se faz como se faz hoje, né? Navios movidos a motores, né? Outras coisas. Faz sentido quando a gente pensa que era necessário fazer curvas, né? Seguindo a trajetória do vento. Só que há estudos que comprovem que, na realidade, os portugueses já sabiam que havia terra aqui, mas é um debate histórico, um debate outro. A questão é, os portugueses aportaram no Brasil. Então, estamos falando de 1500. Em 1500, bom, quando os portugueses chegam ao Brasil, o que eles encontram? Encontram uma outra civilização. É como se, aí sim, os portugueses estivessem viajando no tempo e no passado encontrassem pessoas que não tivessem nenhuma tecnologia. E os indígenas, as pessoas que moravam aqui, contato com uma outra realidade, né? Uma vez eu vi um professor de história falando que era como se nós recebêssemos a visita de um Jedi, né? Com um sabre de luz. Ou seja, os índios estavam aqui cortando madeira, derrubando árvore para obter madeira de alguma forma diferente, queimando árvore para poder ter acesso a fogo e tal. E aí chega o português e traz um machado, traz espelho e tal. E esse choque cultural resultou do que nós somos hoje. Brasil, e é o que... Brasil, a Argentina ao lado, lá para cima tem os Estados Unidos, Canadá. Ou seja, esse é o que é chamado hoje de um novo mundo, vamos dizer assim, né? Então, América. Então, estamos falando de Pedro Álvares Cabral. E o que é importante, a gente falou que falar de gênero epistolar, tem um texto que eu vou trazer para vocês, está no caderno do aluno, na sequência 2, abram lá, por favor, na página... Eu me perdi na página, mas tudo bem. Mas tudo bem, porque eu peguei na internet. Mas vamos lá, olha só, aqui no link está na internet. Mas vamos acompanhar, sequência 2. Então, por favor, leiam comigo um trechinho da carta de Pero Vaz Caminha, olha só. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir, deixa de encobrir suas vergonhas do que demonstrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Então, tivemos aqui contato com a carta de Pero Vaz Caminha. Gente, olha só, é bacana a gente perceber como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, né, os habitantes das Américas. Vamos chamar de indígenas aqui, tá certo? Então, eu fico imaginando aqui, se o habitante aqui da terra, né, que estava aqui naquele momento e recebesse a visita, né, do português, pudesse escrever uma carta também, como seria esta carta, né? Porque eu imagino, depois de tanto tempo no mar, com pouca água, né, imagino o cheiro que estavam os portugueses quando chegaram aqui, imagino o suor, imagino a feição deles, aquelas barbas enormes, né, e
no caso, o escritor, né, o Pero Vaz Caminha, falando do osso que atravessa o beiço do indígena, né, enquanto o indígena deve estar sofrendo também com a figura meio estranha do português chegando até ele. Ou seja, esse choque cultural. Então vamos para o texto. Sem mais delongas, respondam em um minutinho o que é a carta de Pero Vaz Caminha. Um minutinho e nós já voltamos. E vamos lá às respostas dos nossos alunos. Aluna Ruth fala: o texto retrata muito sobre as características dos indígenas. A aluna Júlia fala que é um diário de bordo. O aluno Jean Carlos fala: me lembro que era um documento onde ele registrou suas impressões sobre a terra chamada Brasil. Descrição de Novo Mundo, Alessandra. Gabriele fala, é uma retratação de como o Brasil era quando eles chegaram. É a carta que se valia a pena... É a carta para ver se valia a pena a colonização. O aluno Cauã escreveu. Olha, isso. Que bacana. Gente, primeiro, obrigado, professores. Eu falei, não sei qual é a página, porque eu peguei na internet, lá, porque no site da EFAP você consegue ter acesso a esse material. Página 27 e 28, então você consegue ter acesso a isso também agora. Página 27 e 28, obrigado, professores, falaram no chat, valeu. Então, olha só, é isso mesmo, era uma carta que falava, que descrevia o Brasil, né? O que hoje é o Brasil, que fique bem claro. É uma carta que foi escrita por um dos integrantes da tripulação, do Pedro Álvares Cabral. Então, pergunta para vocês que eu nem vou... Olha só que o aluno falou que é uma selfie, o aluno Fábio, da escola Caetano, da Leste 2. Uma selfie? Uma selfie. Acho que ele quis dizer assim, chegou aqui e registrou, entendeu? Como se fosse uma selfie da época, né? Isso, entendo. Então, mas só para a gente poder explicar um pouquinho mais para vocês do assunto, né? Explicar um pouquinho do que virá à frente nessa sequência, essa pergunta faz assim, como eu sei que vocês sabem, vai ser tranquilo, eu acho, 30 segundinhos para responder e participar conosco. Quando foi escrita esta carta? 30 segundos, vamos ver, já voltamos. Vamos lá, Cauã, Pedro, Fernanda, Jean Carlos, todos estão respondendo aqui 1.500. Cauã, Glória, William... Eita, olha que bacana. Estamos falando de um texto de... Obrigado, alunos, obrigado, professores, participando da aula, ativamente, valeu. Olha só, estamos falando de um texto de 1.500. Quando a gente vai estudar literatura, a gente tem que pensar assim, puxa vida, o texto foi escrito em uma determinada época. E por que é importante a gente perceber isto? Porque em determinada época privilegiavam-se determinados conteúdos, determinadas formas. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de descobrimentos. Então, era importantíssimo que houvesse pessoas desenvolvendo esse tipo de texto. Cartas, né, epístolas e cartas são sinônimos, né? Desenvolvendo cartas que
explicasse o que estava sendo visitado, descoberto, sei lá, invadido, ocupado, né? Porque vamos usar o vocabulário adequado que vocês escolham, por favor. Vou chamar aqui de descobrimento, tá? Descobrimento. Era necessário que houvesse pessoas retratando, como os alunos falaram, né, o que estava sendo descoberto. Então, o que acontece? Neste século XVI, as cartas descrevendo as descobertas eram necessárias. E hoje nós as lemos como documento, como uma descrição de um período histórico, olhando o olhar do estrangeiro para a terra que foi chamada terra de Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, por alguns habitantes daqui chamavam de Pindorama, mas só que o território era tão grande que não dá para falar que todo mundo chamava de Pindorama, isso aí é absurdo. Então, foram os portugueses que chegaram, mas outros chegaram aqui também. Então, a história oficial ela é composta por documentos como este, que mostram o que interessava aqui. O aluno falou, olha, um aluno agora falou, né? Nossa, nós queremos, se o português queria ver se valia a pena ocupar, colonizar. É isso mesmo. Então, chegou aqui o Pero Vaz Caminha, junto com a frota do Cabral, e falou, olha, é isso, olha, mandou a carta lá para quem era de direito, e a pessoa falou, ó, gostei, não gostei, era isto. E descrevia as pessoas que ele encontrou aqui. Olha, a Terra tem gente morando aqui. E as pessoas são assim, descrevendo essas pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque a cada período histórico existe um tipo de texto que, vamos dizer, ele é soberano naquele período. Então, ao longo dessa sequência didática, nós vamos acompanhar textos de outros períodos históricos. E é importante que você conecte com um mapa mental. Por exemplo, hoje você poderia colocar assim, uma carta, Pero Vaz Caminha, Caravelas, Novo Mundo, tal, e gênero epistolar, porque é epístola, é carta, que colocasse também, sei lá, algo do tipo gênero descritivo, estamos descrevendo, ótimo, é isto. Na próxima aula falaremos de outro gênero, outros escritores, outro período, e vamos compondo. No final da última sequência, você tem lá um panorama do que foi os nossos momentos literários, textos compostos, né, antes do século XX, que é o que falaremos aqui. Tá certo? Então, voltando para a carta de Pero Vaz Caminha. Você sabe a quem ela se destinava? Para quem era aquela carta? Então, 30 segundinhos, um minutinho. E já voltamos. Na tela, por favor. E vamos lá, a aluna Camila ela fala que se destinava à corte portuguesa. O Murilo ele fala que se destinava ao rei Dom Manuel I. Olha, dizer que se destinava à corte portuguesa não está errado, não, porque era a corte, mas especificamente na corte, o Murilo acertou, viu, Murilo? Ao rei Dom Manuel I. Isto era o rei do período da descoberta do Brasil, no período que nós entendemos como o período da ocupação, do início da ocupação dos portugueses aqui no Brasil. Estou com medo de usar as palavras, né? Porque, com licença, professores de história, por favor, nós estamos, né? Sempre a literatura se intrometendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali com a aula de história. Mas, olha, é importante, porque estamos falando de uma carta. Quando o Neil Armstrong chegou à Lua, ele não enviou uma carta falando que chegou lá. Os meios foram outros, porque havia tecnologia para tal. Então, por isso, nós estudamos os gêneros, as tipologias, todas organizadas, de certa forma, entendendo, olha, atendi aquele momento, aquela época, tá? Lemos desta forma.
tá certo? O romantismo lemos de maneira diferente de como lemos o romantismo, o realismo. O realismo uma resposta para o romantismo. As cartas do período do descobrimento, né, como uma resposta a uma necessidade, que é a necessidade portuguesa, né, necessidade, não sei se posso chamar disso, mas a necessidade de ocupar outros territórios, descobrir, catequizar índios, né, nos termos deles, né? Então, olha só, aqui na tela temos um facsímile, que é uma cópia da carta original, facsímile da carta original de Pero Vaz de Caminha, quando do aportamento da expedição de Cabral em terras brasileiras. Olha só, aportamento. Eu vou utilizar este termo agora, não falarei mais descoberta, falarei aportamento, quando eles aportaram por aqui. É bem legal. Então, vamos ler mais um trechinho da carta? Olha só. A feição deles é serem pardos. Vamos reler no caso, né? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de cobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Então, gente, aqui o texto se refere... 1 minuto e já voltamos. Professor, eu me toquei agora de que eu falei do livro, indicação do livro, né? Você falou do livro que você está lendo, mas eu não falei o livro que eu estou lendo agora. Que livro você está lendo? Eu estou lendo um livro, Amor para Corajosos, do Luiz Felipe Pondé. Eu indico, viu? É um livro de filosofia bem bacana, Amor para Corajosos. Indico, leiam, bem legal. Então, né, esse parênteses, fechei parênteses, né? Porque, nossa, eu não falei o livro que eu estou lendo, né? Indiquei, mas não falei. Então, gente, é isso. Olha só, mas voltando, né, ao que nós estamos tratando, respondam. Olha só, a quem a carta de Pero Vaz de Caminha se refere neste trecho, professora? Tem aqui o Jean Carlos, a Júlia, a Maria Isabel, a Camila, a Glenda, Ruth. Todos esses alunos falam índios. O Pedro também, Mateus e assim vai. Então, sabe por que usam o termo índios? Porque o Colombo, quando chegou no que hoje é a América, né, ele pensou ter encontrado as Índias e chamou os habitantes de índios, né? Hoje a gente usa o termo indígenas, mas é isso mesmo, tá certo, indígenas, né? Que é a etnia, né? Dos habitantes que moravam aqui. Aliás, havia várias etnias aqui, né? Eles falam indígenas, nativos e índios. Os nativos da região. Eu não levo para o lado negativo, não, é isso, tá certo, são os indígenas, são os índios, é isso mesmo. Então, olha só, vamos lá. Agora, vocês com certeza tiveram contato com esse texto em outros momentos, em aulas de história e tal. Respondam com o que nós tivemos nesta aula, no que nós lemos aqui e no que vocês sabem de conhecimento cultural, de bagagem cultural de vocês. Respondam. Quais outras informações podem ser encontradas nesta carta que nós lemos aqui e que vocês sabem, porque já leram e estudaram em outros momentos? 1 minutinho e já voltamos.
Vamos lá. O aluno Romeu responde: a forma que os índios se vestiam, a sua aparência. A aluna Júlia fala tudo a respeito do que eles viam aqui e como os índios viviam. A aluna Natália responde sobre o solo, se havia riquezas, sobre o Isso, clima, perfeito. fauna e flora do Brasil, a Nossa, Sara. tem uma hora que ele fala assim que, olha, plantar-se-á tudo aqui, se você plantar, o solo é bom, não vi riqueza, tal. Tem um trecho que eu acho muito bacana, que é a primeira conversa entre os portugueses e os nativos, né? Onde basicamente fala assim, olha, não conseguimos entender o que eles falavam por conta do barulho do mar batendo nas rochas. O que a gente sabe que é uma tremenda mentira. O mar batendo nas rochas, não conseguir ouvir alguém falando, dá-se com certeza por conta do idioma, que era outro idioma. Então, o português não colocou na carta, nós não entendemos, né? Não reconheceu a ignorância. Ele disse que foi por conta do mar batendo na rocha. Então, é bem importante a gente ler esse texto, né? Algumas adaptações são bem legais de serem lidas, mas, assim, é a nossa carta de descobrimento, é a nossa certidão de nascimento do Brasil. Então, gente, eu não vou fechar a nossa conversa, mas eu colocaria para vocês uma pergunta para que nós respondemos juntos, tá? Qual deve ter sido a reação do rei Manuel I ao receber esta carta? Então, quando ele recebeu esta carta, o que você acha que o rei de Portugal pensou? Nossa, não vou lá, não quero saber. O que você acha que ele pensou? Nossa, índios, quero, não quero. Não. Ou seja, pau-brasil, nem falou de pau-brasil. Então, qual deve ter sido a reação de Dom Manuel I ao receber esta carta? Professora, eu estou dando uma enroladinha aqui para ver se chega às respostas. Espanto, surpresa. Estamos feitos. Eu também estou junto com essa professora. O Gilberto, ficaram de olho nas índias. Olha o que o Gilberto responde. Chocado e curioso, a aluna Bruna. Ficou maravilhado com tantas riquezas. Eu fico imaginando... Só pensou no ouro. Então, eu fico imaginando... mas é um exercício de especulação, né? Estamos especulando. Não dá para saber o que se passa na mente de outra pessoa, né? Mas eu penso assim, puxa, chegou uma carta falando que em outro lugar, em uma ilha distante, havia um local onde as pessoas andavam nuas, furavam o rosto, a terra era vasta, o clima era bom. Então, dá para ter uma noção do que ele pensou, né? A pessoa do século XVI, muito mais puritana do que nós, né? Nossa, a gente anda pelado por aí, nossa. Acharam o baú do tesouro gigante. Quem respondeu, professora? Darcy. Perfeito. Então, olha só, resumindo, na tela, a Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Embora, dado o segredo com que Portugal sempre envolveu relatos sobre sua descoberta, só tenha sido publicada no século XIX, lá para os 1800, né? Pelo padre Manuel Aires de Casal, em sua Corografia Brasílica, Imprensa Régia, Rio de Janeiro, 1817. O texto de Mestre João demoraria mais ainda. Veio à luz em 1843 na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, graças aos esforços do historiador Francisco Adolfo de Varhagen. Ou seja, o texto não foi descoberto e já foi posto a público. Pode voltar para mim, por favor, a tela. Então, o texto ele demorou um tempo, porque era uma carta que mostrava, olha, existe terra, existe ouro, probabilidade de ou terra, né, além mar. Então, isso era um segredo de Estado e só foi revelado séculos depois. Então, e era uma carta. Então, quais são os elementos de uma carta? Ou seja, tem que ter alguém, o emissor, que ele emite a carta, no caso desta carta, o remetente, o Pero Vaz de Caminha, quem escreveu a carta, e o receptor destinatário, o rei Dom Manuel. Ou seja, basicamente é isso, uma carta tem que ter alguém que escreve, que é o remetente, e quem recebe o destinatário. O emissor, numa carta, é o remetente. O receptor, numa carta, é o destinatário. Mais uma vez na tela para vocês poderem printar, olha, remetente, Pero Vaz de Caminha, destinatário, Rei Manuel. Então, o emissor é o remetente, o receptor é o destinatário. Então, é isto, gente. E, só para retomar o gênero descritivo, na tela, por favor, o que é descritivo por quê? Porque descreve, os cabelos deles são corredios, andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Ou seja,
Quando você entra em contato com um texto produzido no Brasil no século XVI, você entra em contato com o gênero epistolar, que são as cartas, gênero descritivo. São cartas escritas para descrever a terra recém-achada, o aportamento, como foi bem dito aqui no texto. Tá certo? O que fizemos hoje, terminando nossa aula, apresentamos a segunda sequência didática, conversamos sobre a importância de estar sempre lendo um livro e indicamos livros, lemos um texto do século XVI, no caso, a Carta de Pero Vaz de Caminha, e aprendemos sobre o gênero epistolar e o texto descritivo. Professora Tayana, foi um prazer ter você aqui acompanhando a nossa aula, os alunos. Gente, não se esqueça de avaliar a nossa aula, dizer o que você achou, tá aí o QR Code, o link, e é isso, não compartilhe conosco sua opinião, é sempre importante para nós. Vemos vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.